Oi pessoal, vocês conhecem o experimento de Milgram? É aquele que um psicólogo fez, onde um manda dar choque, o outro recebe o choque, o outro obedece, enfim, é choque para tudo quanto é lado. Se você não conhece, eu vou falar hoje sobre o experimento de Milgram e o que ele tem a ver com o adestramento do seu cachorro. Fica até o final para entender do que eu estou falando. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo. Vou esperar. Se inscreveu? Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Ativa o sininho também, tá aí do lado. Ativa o sininho para receber sempre que eu tiver alguma novidade, algum vídeo novo aqui para você. Senão não adianta se inscrever e não ativar o sininho, senão você não recebe os meus vídeos. E aí não adianta nada. Se inscreve, ativa o sininho. Se você gostar do conteúdo, dá um curtir. Hoje eu vou falar do experimento de Milgram. Não sei se você já conhece. Quem não conhece, tem um filme muito bom no Netflix sobre esse experimento. Não é um documentário, é realmente um filme, uma ficção, né, baseada em fatos reais, do experimento de Milgram, que é muito bacana. Aqui no YouTube também tem um monte de informação sobre. Né? Então, se você não conhece, eu vou falar um pouco dele para você. Ele é um experimento que um psicólogo fez, se eu não me engano, um psicólogo social, que é o Milgram, né, que ele fez para ver até onde um ser humano seria capaz de ir causando dano a um terceiro ser humano por ordem de um primeiro ser humano. Ou seja, um sujeito manda o outro dar choque num terceiro e ele vai dando e aumentando os níveis de choque conforme ele vai recebendo ordens. Não é por que o Milgram fez esse experimento? Os pais deles foram vítimas do nazismo, eram judeus e foram vítimas do nazismo. E ele queria entender como funcionava a mentalidade daqueles indivíduos que fizeram parte do movimento nazista, daqueles soldados nazistas, o que levava aqueles soldados a fazer tanto mal aos judeus. Né? Será que eram todos monstros? Ou será que apenas eles estavam sob variáveis que facilitavam aquele tipo de coisa? Né? E no caso eles estavam recebendo ordens superiores, né, dentro de uma hierarquia militar e tal. Né? Então o Milgram percebeu o seguinte, que a maioria dos seres humanos podem ir muito além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente considera moral. Ou seja, quando ele recebe ordem de alguém que é superior ou que é um especialista, e aqui a gente começa a entender melhor porque o foco desse vídeo é em adestramento, né? Que aquele sujeito se diz especialista ou se diz superior, diz que está entendendo o que está acontecendo, que entende mais do que ele, né? E vai mandando ele aumentar os níveis de choque, ele vai aumentando mesmo com o outro gritando. Porque esse terceiro no experimento, ele era um ator, né? Não era de fato choque, não existia choque. Era um ator fingindo que os choques iam aumentando e a dor ia aumentando junto. Então ele gritava, pedia pelo amor de Deus para parar e mesmo assim os indivíduos que participaram do teste continuavam aumentando o choque, que não existia, mas ele não sabia. Ele recebia a ordem, mesmo alguns argumentavam, falavam, olha, eu não vou continuar, o rapaz está sentindo dor, eu vou parar por aqui. E o experimentador só repetia, por favor, siga as instruções conforme nós combinamos, pode aumentar o volume. E aí a pessoa aumentava até níveis incríveis. Não é? Alguns paravam, mas a maioria aumentou até níveis onde a pessoa sentia muita dor. E aí ele percebeu que qualquer ser humano, ele confirmou o que a Hannah Arendt dizia na Banalidade do Mal, de que qualquer ser humano é capaz, se sob ordens, ele é capaz de se tornar um monstro. Não é? Ele simplesmente está cumprindo a sua função. Não é? Ele consegue tirar de si essa questão moral. Olha, não, a culpa não é minha, eu só recebi ordem. Ele tira de si a culpa pelo ocorrido naquela terceira pessoa, na vítima, naquela pessoa que ele está subjugando, que ele está machucando. Né? Então ele conseguiu com esse experimento mostrar mais ou menos como funcionavam os soldados nazistas, que mesmo causando dano, infligindo dano aos judeus, eles estavam cumprindo ordens, né? E não eram monstros, apesar de fazer monstruosidades, né? Confirmando o que a Arendt disse sobre a natureza humana, de que todos nós somos um monstro em potencial, né? Que basta estarmos sob as variáveis corretas, todos somos capazes de fazer as maiores atrocidades possíveis. Aliás, esse é um dos motivos que a gente tem que estar sempre atento para que não surjam novos monstros, né? Ou que nós mesmos não nos tornemos monstros porque estamos sob as variáveis que tornam essa condição possível. Alguns de vocês já devem ter entendido mais ou menos onde eu quero chegar. Muitas vezes a família, quando chama um adestrador,
não é? Que é, em teoria, um especialista em comportamento animal, um especialista em comportamento canino, entende aquilo, estuda aquilo, trabalha com aquilo, e entende muito mais, em teoria, do que aquela família, eles confiam cegamente de que aquele sujeito, aquela mulher, vão fazer um trabalho para melhorar a qualidade de vida do seu cachorro, entende? Mas aqui vocês conhecem o que eu penso, vocês sabem como funciona o adestramento positivo, nem sempre é verdade. Muitas vezes o adestrador chega na casa da família e mete um enforcador no cachorro, uma guia unificada, uma coisa que aperte, que estrangule para punir o cachorro, dizendo que vai corrigir comportamentos. Alguns vêm com spray de água, borrifar água na cara do cachorro. Alguns viram o cachorro de barriga para cima, cutucam o cachorro, dão chute no cachorro, usam colar de grampo, aquele, né, enforcador que tem elos, né, que tem grampos e que furam, né, ou tem a intenção de simular um furo no pescoço do cachorro, e se bem apertado pode de fato furar. Alguns usam colar de choque, e-collar, né, que é proibido em várias cidades. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro o e-collar é proibido com multa de R$2.000 e tem adestrador ainda usando. Entende? Para você ver o nível. Quando uma família chama um profissional, ela coloca as expectativas naquele profissional e o que ele disser, afinal de contas, ele é o especialista ali, não é como ir no médico. Eu vou no cardiologista, o que ele falar eu vou atender. Eu não entendo nada de cardiologia, de coração, não é? Eu não entendo nada disso. Então o que ele falar eu vou atender, não é? Fazer exercício, dieta, eu vou atender, fazer o quê? Eu não entendo daquilo, não é? Então ele é o especialista, ele manda e eu obedeço. Né? O problema é quando isso causa danos a terceiros, que é o caso do cachorro. Então chega o sujeito dizendo que foi ali para corrigir o comportamento do cachorro, e a família aceita tudo que aquele indivíduo, que aquele adestrador pede. Né? Vai lá e borrifa água na cara do cachorro, dá choque no cachorro, estrangula o cachorro. É claro que muitas vezes o adestrador dá uma floreada. Ah, não, é só um... É claro que muitas vezes o adestrador dá uma floreada, é só uma correçãozinha, é só uma puniçãozinha, é só uma bronquinha, né? Quando começa a usar esses eufemismos, você já olha, o que esse sujeito tá bronquinha? Eu venho aqui contratar um serviço, não sou uma criança, eu sou um adulto, né? Não tava bronquinha, puniçãozinha, correçãozinha. Não, meu irmão, o cara tá usando estrangulador? Não quero. Tá usando borrifador? Não quero. Tá usando... Entende? A pessoa tem que aprender a dizer não, porque existem metodologias de trabalho, né? E existem metodologias de trabalho muito mais avançadas, muito mais modernas que o uso desse tipo de material, que é o adestramento positivo, né? Então, as pessoas não podem ficar refém desse título de especialista. Se o sujeito diz que é especialista, mas começa a fazer coisas com o seu cachorro que o seu próprio instinto dizem não, diga não. Ou seja, começa a virar o teu cachorro, que para você é como um filho, começa a virar o seu filho de barriga para cima, ou cutucar o seu filho, ou estrangular o seu filho, ou borrifar água na cara do seu filho, né? Ou dar uma joelhada no seu filho, ou pisar na pata do seu filho, empurrar a língua do seu filho para dentro. Claro que tem coisa errada com essa metodologia. Se o cachorro é seu filho, você tem que pensar como tal. Não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu não vou reproduzir esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas ficam sob controle disso, do título de especialista. Ele sabe o que está fazendo. Ele é o profissional. Então vou seguir. É exatamente o que as pessoas que participaram do experimento do Milgram fizeram. Receberam ordens e foram cumprindo, mesmo que dando choque nas outras, ou achando que está dando choque. Mesmo vendo o sofrimento no outro ser humano, ainda assim eles insistiam, porque estavam seguindo a ordem do especialista, né? Então, se o sujeito usa enforcador, guia unificada, coisas que apertem, né, o pescoço do seu cachorro, né, se ele usa borrifador, se ele usa colar de choque, se ele usa esse tipo de punição, você já sai fora, já dispensa ele. Vou procurar alguém que não use. Procure um adestrador positivo. E lembrem-se, hein? Lembrem-se, muito adestrador punitivo usa o título de adestrador positivo. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Vai no feed lá no Instagram, né? Vê se o cara usa enforcador, né? Conversa com ele. Ah, tá, o meu cachorro late. Que tipo de técnica você acha que eu tenho que fazer? Criar algum comportamento novo ou tentar punir esse comportamento, tentar corrigir esse comportamento? Ah, não, vamos tentar corrigir. Ah, mas corrigir como? Porque, peraí, eu sei que o adestramento positivo diz que eu tenho que criar comportamentos concorrentes com o latido e reforçar eles.
né? E não interromper o latido. Então, que história é essa que você está dizendo aí que tem que corrigir o latido? Como é que você pretende fazer isso? Você vai usar algum instrumento? Para passeio, você usa o quê? Que tipo de guia? Peitoral? Ah, não, peitoral faz o cachorro puxar. Eu uso aqui um no pescoço, uma fitinha. Aí começa, fitinha, né? Aí sai fora, né? Não, obrigado, eu quero um adestrador positivo, né? Pode falar, vi no canal lá do Bruno Leite, ó, não quero não. Ele fala para não querer você não. Eu quero um cara que trate meu filho, meu cachorro, como eu quero que meu cachorro seja tratado, né? À base do carinho, do amor, do petisco, criando regras sempre que não sejam burladas, né? Mas que sejam criadas com o reforçamento positivo, sem o uso desse tipo de punição, que a gente chama de punição positiva. Então, para encerrar aqui, não fique sob o controle de ordem dos especialistas. Se ele vier com esse papo de usar choquinho, usar enforcadorzinho, guia unificada, né, correçãozinha, sai fora. Sai fora, né? Não deixa fazer com o teu cachorro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Se você viu esse tipo de procedimento, sai fora. Não seja só mais uma marionete na mão do experimentador que manda você dar choque no seu cachorro. Empatia é o segredo, meus amigos. Sejam empáticos com o seu cão. O seu cão não fala, né? Então vejam, percebam, vão no detalhe, perceba para salvar o seu cachorro da mão desses caras, não é? Porque o seu cachorro não tem como te dizer. Então vocês são os olhos dos seus cachorros, não é? Então sintam por ele, sejam empáticos, que eu tenho certeza, se vocês apelarem para as suas empatias, que vocês vão tomar a decisão correta. Se te agride os olhos a ideia de o seu filho sendo estrangulado, do seu filho sendo esbofeteado, do seu filho sendo cutucado, chutado, né? Do seu filho levando choque, do seu filho sendo virado de barriga para cima porque errou, sendo que ele nem aprendeu, ele nem sabe como o mundo funciona. Como é que errou? Errou o quê, cara pálida? Não concordem com esse tipo de prática. Lembre-se sempre do experimento de Milgram. Começou com esse assunto, experimento de Milgram. Começou com esse assunto, experimento de Milgram. Dispensa, chama outro. Adestramento positivo. Tem um monte espalhado pelo Brasil inteiro. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha aqui, curte, compartilha com quem precisa ouvir verdades. Compartilhe com quem precisa ouvir verdades, né? Se inscreve, ativa o sininho. Valeu, tchau, tchau.